Vamos falar hoje a respeito do caso do Guilherme, que foi morto ao lado da sua casa, lá em São Paulo. Então, nós temos aí uma tragédia que aconteceu na cidade, principalmente por causa de ser um menino. Um menino muito bom, segundo a família e os que o conheciam, estudante, um menino de bem, que foi morto, supostamente ainda, por um policial militar, um sargento do BAEP. Então, nós temos aqui o Guilherme, olha que menino lindo, tem também aí umas fotos do confronto, né, que aconteceu no dia da morte dele. Nós temos a família desesperada, o desespero da tia que reconheceu o menino no IML, né? Então, foi um desespero total. Então, nós vamos contar para vocês aqui um pouquinho do que aconteceu naquela fatídica noite. 6 rapazes invadiram um supermercado que fica ao lado de um barracão da Sabesp. E esse barracão tinha segurança, e o segurança do barracão chamou ou a polícia ou outras pessoas para irem atrás dos meninos que usaram o barracão da Sabesp para assaltar o supermercado. E a polícia, né, que nós sabemos hoje que o sargento é da polícia, ele estava paisana no momento, ele foi atrás aí da molecada que estava no beco. Tá aí ele olhando para ver se não tinha ninguém por ali, né? E foi nesse momento que ele levou o Guilherme. Aí nós temos a foto, a filmagem do sargento, e também aqui nós temos a identificação que foi feita dele através da foto que foi tirada da câmera de segurança e localizaram o sargento Adriano, como sendo a pessoa que estava lá naquele momento em que o menino foi assassinado. Nós temos também aqui o sargento já sendo preso, levado para a delegacia ou para a corregedoria, né? Nós temos aí a foto dele em uma viatura. Temos aí mais uma foto do sargento Adriano. E nós estamos agora aguardando o término da perícia, que já está sendo feita. A polícia, além do sargento, tem mais 2 suspeitos. E já foi feita também uma reconstituição no local. Nós temos aí a reconstituição. Temos também a chegada do sargento na delegacia. E foi feita no dia da morte do menino e no dia do enterro também, passeatas em São Paulo para que as pessoas pudessem mostrar a sua indignação a respeito de tudo o que aconteceu. Nós temos mais uma vez aí o local onde o Guilherme morava, o beco aí ao lado da casa dele, né? Temos também aqui o local em Diadema, onde o corpo dele foi encontrado. Temos também a foto de que ele não estava sozinho no beco, tinham mais pessoas no beco, que saíram, que correram provavelmente, e que ele ficou no beco sozinho quando o sargento chegou. Temos aí mais fotos que mostram a movimentação do beco naquele dia. A foto da nossa querida Dona Vera. É uma tristeza sem fim, mas eu quero conversar um pouquinho já com a Dona Vera, com todo o respeito a ela, pelo seu sofrimento, que ela é vó e eu já sou bisavó. Nós temos aqui também a outra avó do Guilherme,
o delegado do caso diz o seguinte, o nome dele é Marcelo Jacobucci, ele diz que a autoria já está definida, então foi o sargento que matou. Precisa-se chegar a outros autores, porque tem mais 2 pessoas. O sargento teve sua prisão temporária pedida e o acusado, o sargento se mantém até agora em silêncio e o delegado não pode passar mais informações porque está tudo sobre segredo de justiça, está tudo sobre investigado. É claro que o delegado não vai falar mais nada. Nós temos também aqui a tarjeta da possível pessoa que pode ter participado também, com o nome ainda, mas esse soldado Paulo, se não me engano, tem um álibi e o delegado está pedindo muita calma aí para essa investigação. Nós temos também a testemunha do caso, que foi ouvida pela corregedoria, que é um menino de 12 anos, e o incêndio que foi provocado em São Paulo pelos manifestantes e os revoltados a respeito da morte do Guilherme, que tacaram fogo nos ônibus, e como os ônibus estavam muito perto da calçada, pegou fogo em casas. Nós vimos aí uma testemunha chamada Marcela, que estava dentro de um ônibus, e ela disse que quem pôs o fogo nos ônibus era uma molecada, que o mais velho poderia ter 18 anos, e que como os ônibus estavam muito perto da calçada, tiveram casas incendiadas, e ela viu as pessoas e crianças saindo de casas que estavam sendo incendiadas, e nós temos aí também uma foto do confronto. Então agora nós vamos fazer uma análise disso tudo com você. E nós estamos agora para finalizar e concluir o caso do Guilherme. Então tem umas perguntas que ninguém fez, e tem algumas coisas que também não viram. Então, na realidade, o que aconteceu? Os 6 rapazes invadiram o supermercado ao lado da Sabesp, alguém deve ter chamado a polícia, ou deve ter chamado algum outro segurança, que veio, e a molecada ali se dispersou, como vocês viram no vídeo, e o Guilherme estava ali e foi levado. Ele não correu, né? Ele não tinha motivos para correr, então foi ele que pegaram no lugar errado, na hora errada. Agora, a pergunta que fica no ar, para mim como jornalista, é para a avó dele, para a dona Vera. Seria a primeira pergunta que eu faria para ela. Dona Vera, em primeiro lugar, todo o meu sentimento à senhora, porque é uma dor incomensurável se perder qualquer pessoa da família. Mas eu queria saber da senhora, dona Vera. A senhora disse na reportagem que a senhora e seu neto estavam vindo de um churrasco, que a senhora chegou na sua casa, era por volta de 1h da manhã, e o seu neto foi comprar lanches. Então eu perguntaria, dona Vera, se a senhora chegou de um churrasco 1h da manhã, como que o seu neto foi comprar lanche? Dona Vera, outra coisa que eu queria saber da senhora, perguntar para a senhora. Se a Maria, tia dele, disse que ele gostava de empinar papagaio e andar na bicicletinha da priminha de 3 anos, o que esse menino, dona Vera, estava fazendo no beco 2h da manhã? Eu queria que a dona Vera me falasse isso, porque ela fala num momento das entrevistas que ele foi fechar o portão. Dona Vera, ele pode ter ido fechar o portão, mas ele saiu para o beco. Porque se você vai só fechar um portão, você fecha para o lado de dentro, você não fecha o portão do lado de fora. Então ficou essa pergunta ficou para mim como jornalista, né? Que eu não entendi o que aconteceu.
Porque a gente vê na dinâmica dos vídeos uma molecada correndo e, na realidade, quem ficou foi ele. Ele não correu, não tinha motivos para correr, né? Agora, nós temos outra questão importante no caso do Guilherme. A testemunha principal que foi ouvida pela corregedoria é um menino de 12 anos. 12. Se a família considera o Guilherme uma criança com 15, imagina um de 12. Agora, outra pergunta também que não quer calar. O que essa criançada está fazendo na rua 2 horas da manhã? 2 horas da manhã, não a criança não tem que estar muito menos na rua. Então, a avó também disse em uma das reportagens, porque foram muitas vezes que ela entrou ao vivo, que as crianças ficam na rua conversando. Como? Como ficam na rua conversando? Criança de 12 anos. E outra, esse enfrentamento que teve aí com a polícia, foi toda a criançada que fez. Agora eu pergunto, cadê o conselho tutelar do bairro? Não tem conselho tutelar aí? Para ver toda essa criançada na rua de madrugada? Cadê? Ninguém toma conta dessas crianças? Uma criança não pode ficar em lugar nenhum sozinha, muito menos de madrugada, nem em frente à sua casa. Todos nós sabemos disso. Agora, eu gostaria nós queremos, toda a sociedade, justiça, esclarecimento e também as explicações da Polícia Militar, que o delegado está constantemente se explicando, né? E nós queremos todas essas explicações. Que foi pego um menino no beco, foi levado, foi morto praticamente 10 minutos depois, com 2 tiros que uma testemunha ouviu, e encontrado a 7 quilômetros da casa dele, em Diadema. Agora, uma outra coisa também que serve para a nossa reflexão são os confrontos. Nós vimos um confronto de crianças com a polícia. Eu nunca tinha visto. Eu já vi confrontos na Europa, nos Estados Unidos, principalmente agora com o George Floyd, os confrontos que tiveram em vários países, né? De adultos com a polícia. Agora, um bando de criançada enfrentando a polícia, a gente vê aqui no Brasil. Lamentável tudo. Lamentável a morte do inocente, lamentável o que todas as crianças fizeram, lamentável nós termos um bando de crianças depredando um bairro, lamentável tudo, triste do começo ao fim. Então fica aí os questionamentos à Polícia Militar, ao Conselho Tutelar e também a esse confronto que foi horrível, né? Que as crianças é que enfrentaram a polícia, né? E mesmo que elas fossem presas, elas sairiam em seguida por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu quero saber de você, meu inscrito, a sua opinião a respeito de tudo, porque foi um caso que corre o mundo todo, que ocorreu no nosso país e na capital do estado de São Paulo. Muito obrigada a você e até a próxima.